Olá, leoninos! Eu sou Júlio Glécio Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Leão, ou tem lua ou ascendente em Leão. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo, e por se tratar de uma leitura coletiva, você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar, solta para o universo, que está tudo certo, ok? Vamos para a leitura coletiva de Leão. Cavaleiro de Paus. Aqui eu vejo que muitos leoninos é como se eles vão estar inspirados a fazer um movimento. Um movimento exatamente onde vocês se vestindo com essa armadura. Esse movimento onde vocês vão em busca de algo. Sabe, mas é assim vocês reacendendo com inspiração, motivação e determinação nesse período para fazer um movimento, para ir em uma situação, digamos, que vocês estão inspirados nesse momento para resolver, analisar, observar, onde muitos de vocês já estavam no processo de isso está causando exatamente desconforto, sabe? Também aqui tem alguns leoninos, 5 de copas, que pode estar exatamente com sentimento ou alguém com sentimento de arrependimento. Pode ser o leonino, como pode ser alguém exatamente arrependido de ter feito algo, alguma ação com vocês. E nesse período vai ter esse movimento, onde vai se inspirar, se motivar para fazer uma ação. Ação essa onde alguns estão refletindo, analisando. Pode ser exatamente que alguma pessoa volte atrás, volte a pedir desculpa para vocês nesse período. Ou vocês, ou alguns leoninos exatamente refletindo alguma situação e ver que não foi bem de alguma forma e vocês fazendo esse movimento. O cavaleiro traz muito essa questão de vocês fazer esse movimento. É um período onde vocês vão fazer essa transição. Tá certo, leoninos? Vamos, o que mais? O imperador. Vocês vão estar se sentindo bastante motivados nesse período. Bastante motivados exatamente para a ação, para fazer as coisas, principalmente coisas que envolvem o lado material. Aqui é como se o leonino se absorvesse com uma energia mais ativa, uma energia mais masculina, independente se você é homem ou mulher. Estamos falando de energia, não de sexualidade, tá? Para exatamente entrar num processo de ação, sabe? Num processo exatamente de vocês pegar a rédea da situação, o cavaleiro aqui já veio com isso, pegando a rédea da situação, vocês vão estar inspirados a fazer o movimento, fazer exatamente a ação, tá? Ação essa que exatamente aqui nós temos o Ás de Ouro, né? O Ás de Pentáculos, que para muitos vocês iniciando algo, sabe? Mas é algo exatamente palpável onde que vocês vão desenvolver. Para muitos, pode também simbolizar essa questão de um dinheiro, um valor onde estava parado, sendo exatamente nesse período chegando, mas você exatamente com essa energia de ação, de movimento. Tá? Pode ser que nesse período muitos leoninos estejam mais centrados em si, na sua vontade, no que você precisa fazer.
de uma forma bem lógica, bem coerente. E quando se trata com essa energia, é como se você exatamente determinado de repente, construir algo, de investir em algo, até em vocês mesmos. E essa determinação é como se vocês não deixassem ser abalado por conversas, né? Não deixar exatamente ser envolvido por outras coisas, bem com a questão de bastante determinado mesmo. Que o imperador, ele se torna assim tão determinado que às vezes dá a impressão de estar obcecado, tá? Independente de que as pessoas falam, independente do que aconteça, ele tem um objetivo, que tem uma responsabilidade maior. Para muitos aqui, traz também essa questão de vocês com envolvimento com a energia paterna, né? Energia de pai, de repente resolvendo assuntos que ficaram pendentes. O que mais? Vamos lá. O eremita. Então, 9 de espadas. Aqui mostra que muitos leoninos aqui se sentirão abandonados. Sabe, vocês se sentiram no processo que se sentiram só, isolado, abandonado. Muitos até estavam no processo de preocupação, mas é como se eu não pudesse contar com ninguém, não pudesse dividir com ninguém. Tem que fazer isso sozinho. Talvez as pessoas saibam superficialmente ou aquilo que está sendo demonstrado, mas no interno, a caminhada de vocês sozinhos estava sendo sofrido. Aqui é como se muitos, até o meio, isolasse um pouco vocês, né, nesse processo de caminhada. E, para alguns, exatamente existe esse conceito de que foram, de repente, julgados. Lembra no começo da jogada que esse cavaleiro está exatamente sendo inspirado a fazer um movimento onde pode ser vocês ou pode ser alguém que agiram com vocês que estão arrependidos. Arrependidos exatamente de ter, para alguns, de ter abandonado, arrependido exatamente de deixado vocês sozinhos perante uma situação, uma questão. E aqui tem um grupo de leoninos que estão se sentindo só, por mais que esteja acompanhado por pessoas, mas estão se sentindo só. E é exatamente no processo onde vocês estão sozinhos no quarto de vocês que as coisas acontecem. Onde toda a preocupação, onde as angústias, onde os pensamentos ficam rodeando, martelando a cabeça mesmo. Onde às vezes é tanto que a pessoa não consegue perceber uma opção, não consegue analisar, porque fica exatamente nesse processo, tá? E eu vejo vocês retomando a força de vocês, o brilho de vocês, com a energia exatamente de ação, de movimento. Realmente esse processo de se sentir o imperador. Sabe a pessoa que manda? E esse mandar, para muitos, pode soar para quem está de fora até uma questão de arrogância, tá? Mas não, é exatamente vocês nesse processo de determinação. É como se você, nesse processo de autoconfiança. Para alguns, tipo, ó, me deixou sozinho, agora se foda. Ó, me deixou numa saia justa, se arrependeu. O imperador ele se torna aquela questão de vocês se sentirem
mas vocês não deixar ser abalado por conversinha fiada. E para muitos de vocês, Leonina, é como se internamente vocês precisassem desse processo, dessa caminhada sozinho. Roda da fortuna, ou seja, esse ciclo está no processo de mudança. Está exatamente assim, ó, olha como o mundo dá voltas. Então, se for exatamente aqui, provavelmente uma pessoa que está arrependido de algo que fez com vocês pode aparecer nesse período. Mas vocês vão estar tão confiantes de vocês energeticamente, tão determinado com os seus objetivos, aquilo que você quer construir, aquilo que você quer realizar, naquilo que você quer investir, que vocês não vão se deixar ser abalados por conversinhas ou desculpas. E para o leonino, exatamente, para alguns leoninos que de repente fizeram algo, falaram algo e se sentiram que realmente vocês poderia ter feito diferente ou ter um processo de arrependimento, o cavaleiro exatamente mostrando vocês tendo essa inspiração de reconhecer esse processo, tá? Porque pedir desculpa às vezes ou admitir um erro não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Porque geralmente é mais fácil colocar a culpa no outro ou falar do outro do que admitir o que realmente passa por dentro de vocês, né? Então esse processo aqui mostra que tem uma reviravolta. Sabe, é como se vocês ficassem tentando se equilibrar numa corda bamba. Muitos leoninos nesse processo tentando se equilibrar numa corda bamba, se sentindo exatamente no processo que alguns que foram abandonados, ou que me deixaram só, ou simplesmente naquele pensamento, tipo, na hora que mais precisa, todo mundo some. Ou seja, não tem um amigo, ou de repente não tem família, né? Todo mundo some. E esse processo onde que vocês estavam exatamente andando, tentando se equilibrar, seja nos pensamentos, nas suas atitudes, é como se você estivesse realmente andando uma corda bamba. E esse ciclo está mudando, porque o mundo gira. E quando vem exatamente assim, é uma força do movimento mesmo da vida. Movimento de mudança. E esse movimento de mudança é como diz, o mundo gira. Se você estava exatamente passando por esse processo, onde você se sentia que estava numa corda bamba, tentando equilibrar as coisas, isso vai passar. E é como se vocês reassumissem o poder de vocês. Reassumissem a força, o empoderamento, a determinação. Duas rainhas, rainha de ouro e o 7 de paus. Aqui eu vejo vocês bastante determinados. Sabe, nesse processo de construção, nesse processo de
de realização. Aqui é como se vocês acordassem de um processo onde vocês, muitos até fantasiaram no sentido e se iludiram perante as situações, as expectativas, e exatamente vocês trazem esse processo de aterramento, processo de realidade. E também traz nesse momento essa questão de vocês realmente lutarem pelo que é seu. Lutarem pelo que você conquistou. Mas não no sentido de entrar realmente em briga, mas no sentido de que, como a questão aqui do imperador, beleza, desculpazinha aqui não, conversa fiada, tá, só não dou mais espaço, sabe? Cria exatamente essa barreira de paus aqui. Mas aqui também traz para vocês essa conotação de que, será se também, para muitos leoninos, se vocês estão sendo duros demais, né? E esse processo aqui é mais um processo de sonhos de vocês, de matéria, de realização. Sabe aquilo que é seu? Defender com unhas e dentes. Aqui é vocês retomando o poder de vocês. Sabe, aqui vem também essa questão do poder de multiplicação. Sabe aquilo que vocês de repente não conseguia fazer e vocês percebem agora que vocês investindo o tempo de vocês, investindo exatamente a habilidade de vocês, as coisas se multiplicam, as coisas se desenvolvem, se multiplica, se desenvolve um processo que dá frutos. E para muitos leoninos, eles vão estar nesse processo de autodefesa. Que para vocês, nessa posição, é exatamente isso que muitos leoninos estão precisando nesse momento. Porque aqui, quando tipo tá numa situação complicada, tá numa situação, é como se as pessoas sumissem. Vocês se encontram só. Na hora que realmente precisa, é como se as pessoas sumissem. E vocês percebendo isso. Para muitos passa até um processo de isolamento, onde que no social poderia até se mostrar uma pessoa madura, confiante, mas quando chegava em casa e se deitasse, desabava. E para quem está exatamente passando por um processo, digamos, de materialização, seja de finanças, de projetos, de investimento, esse período vai, as coisas, a roda vai girar e esse período vai estar bastante favorável para vocês. Principalmente que vocês defendam os projetos de vocês com determinação, sem deixar de ser influenciado por conversinhas. É como de assim, ó, agora é o momento, agora é a hora de fazer. As de espadas, né? As coisas realmente, leoninos, vocês vão perceber, as coisas vão se abrir. É como se vocês tivessem novas inspirações, novas ideias e vocês fazem as coisas se movimentarem, tá certo? Para alguns leoninos, como eu disse, tem essa questão de uma pessoa que está arrependida exatamente por algo que tenha feito com vocês,
querer aparecer nesse momento, tá? Por quê? Porque agora vocês estão mais se sentindo mais empoderados, vão se sentir mais empoderados, sabe? Mais dono da situação. E o mundo gira. As coisas mudam. Tá certo? E eu vejo vocês também fazendo um grande movimento, como se vocês quisessem recuperar algum tempo perdido. Sabe, é como se vocês fizessem as coisas não acontecessem. E vocês vão perceber que as coisas vão fluir para vocês com mais facilidade. Vocês vão perceber que nesse momento é o momento de vocês investirem naquilo que vocês querem. Principalmente o que nutre família. Tá? E vocês se posicionando sim, dependendo daquilo que vocês acreditam, defendendo o seu ponto de vista, defendendo até família mesmo, tá? E eu vejo as coisas se abrindo para você nesse período. É como se esse período aqui que vocês passaram foram necessários para colocar a cabecinha em ordem, as ideias em ordem e ir em frente. É como se você estivesse parado, apegado em algum conceito, sabe? É como se fosse algo que você acreditava de repente e não era bem isso. Mas você estava agarrado, apegado, e vejo exatamente que isso vai se abrir. Sabe? É vocês se posicionando, tendo exatamente novas ideias e inspiração. É como se a espada de Ogum, a espada de São Jorge, passasse no meio, abrindo o caminho. O diabo. No oculto mundo. E só vem confirmar também essa carta. Sabe, o ciclo é mudando, a situação mudando. Ou seja, estava exatamente naquele perrengue, andando numa corda bamba. Ó, o processo é esse. Então, vocês se elevando exatamente nessa roda, tá? E as coisas começam a acontecer para vocês. E vocês analisam exatamente o que realmente você vê que prendia você, tá? O que deixava exatamente vocês presos em algumas situações, em algumas circunstâncias que não deixava você se abrir para o mundo. E também aqui traz essa questão de, tá, Leonino, às vezes é hora de sim ser egoísta um pouquinho e pensar em você. Pensar nos seus desejos, nas suas vontades, até porque o imperador está aqui e a questão do sexo, que é exatamente o que o imperador também faz, se apoderar, agir exatamente com determinação, sabe? Sem deixar de ser influenciado. E o 7, esse processo de realmente defender as suas conquistas, o que é seu. Então, às vezes, exatamente é isso. Assumir exatamente o que te faz bem, o que te faz feliz. Sem dogma religioso, sem preconceitos. E perceber exatamente onde você pode estar exatamente presos. Presos em qual sentido, Júlio? Preso no sentido, eu não faço isso, de repente é porque é feio socialmente, ou é coisa do capeta. Mas eu não faço isso, mas eu sinto que de alguma forma me prende no meu caminhar. Porque às vezes, só olhando as sombras, que a gente consegue perceber exatamente
aquilo que incomoda a gente. E aqui é olhar o que realmente está te incomodando, o que realmente te incomoda. Faz sentido? Ou só é uma crença? Só é um dogma? Será se realmente o seu desejo, a sua vontade é coisa realmente que socialmente, que religiosamente, religião, acredita que é coisa demoníaca? Né? Porque logo, aqui ó, é como se isto estiver exatamente impedindo ou deixando vocês no processo de se abrir para uma nova fase, para um novo mundo, uma nova jornada, uma nova vida, se abrir para o mundo mesmo. Para alguns pode ser um processo de vergonha e não assumir exatamente o seu poder, se sentir isolado. Mas independente, aqui vem uma mudança para vocês. E vocês vão ver esse processo dessa roda girando, do círculo. Roda da fortuna, também conhecida como roda de Sansara. Tá certo? Então vocês observem exatamente isso. Né? O que vocês podem estar exatamente deixando de fazer, escondendo exatamente nas suas sombras? Será se realmente faz sentido ou é só um dogma religioso, social, que é feio? Isso não é coisa de Deus? E deixando de se abrir para o mundo. Tá certo, leoninos? Então, essa é a mensagem que temos para você. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, se não for inscrito, né? E até a próxima leitura e boa sorte.